Não é porque você trabalha com 3D e com software de composição que você é um cara de efeito. E muito menos um supervisor de efeito. Trabalhar com supervisão de efeito é muito mais do que isso. Galera, a supervisão de efeito é muito mais complexo do que parece. Primeira coisa básica, você tem que saber se o chroma está bem iluminado quando você vai rodar no chroma. Então, tô até mostrando aqui graficamente para vocês entenderem o seguinte. Primeira coisa, óbvio que depende do tamanho do chroma, do set que você está usando, se você está dentro de casa, se você está num estúdio. Então você está abrindo o chroma, a primeira coisa que você tem que fazer é botar pelo menos 2 cabeças de luz para iluminar ele de forma homogênea. Não adianta ficar aquelas 2 bolas brancas no meio do chroma, porque aquilo ali não resolve nada. Você tem que ter uma unidade do verde para que o chroma funcione como ele tem que funcionar. Então eu estou mostrando exemplos de chroma. Óbvio que esse chroma que eu estou mostrando é gigante, é um chroma dentro de um estúdio, aí você tem um monte de luz de cima, é uma outra parada, mas para vocês verem o seguinte, o objetivo do chroma é ele estar totalmente iluminado homogêneo. Então, quando você vai trabalhar com chroma, você tem que, a primeira coisa, iluminar o chroma. Depois a gente pensa no resto. E se vocês verem no gráfico que eu estou... esse setupzinho que eu estou mostrando aí para vocês, que eu dei uma roubada aqui no tio Google, vocês vão ver o seguinte, tem 2 cabeças iluminando o fundo, o chroma, aí você vê que tem um posicionamento onde vai ficar o ator ou a atriz, e aí tem uma iluminação própria para o ator e para a atriz. Às vezes tem um contra, para separar mais do fundo ainda, para ajudar nessa separação de fundo e ator, primeiro plano, né? E vocês veem que tem uma distância do ator e da atriz para o chroma. Por quê? Porque eu não posso ter verde rebatendo de volta no ator ou na atriz, porque isso vai dificultar o meu recorte, entendeu? Isso vai me obrigar a fazer rotoscopia manual mesmo, aquela coisa de recortar na mão, e sendo que, dependendo da incidência de luz verde, tipo, se tiver, quando tá aqui a luz aqui no meu lado aqui, se isso aqui tiver totalmente verde, mesmo na rota eu vou ter problema, porque como é que eu vou recortar o meu perfil, né, o meu rosto certinho? Então, a distância do fundo é fundamental. Você não pode colar nunca o teu objeto, o teu ator ou tua atriz no fundo verde. Eu tô até mostrando um set de filmagem que eu participei, que eu fui supervisor de efeito de um longa, esse aí deve ser 2006, alguma coisa assim. Vocês vão ver que é um set que eu tenho uma menina que tá andando na corda bamba, e que basicamente... essa foto é minha, óbvio que eu estou mostrando ali o que eu montei de croma. Os cromas laterais são simplesmente para tapar, porque eu tinha muito objeto, como era uma externa, eu tinha muito objeto para tirar de cena. Então, eu basicamente botei pano verde, mesmo sendo tons diferentes, eu não me preocupei muito com esse, porque nesse não é rotoscopia nem nada, é cortar mesmo o cenário em volta. E o que eu estou preocupado é só o que está no fundo dela, que é o que está ligado pela câmera, que está no ponto de vista da câmera, que é ela vindo do fundo para primeiro plano. Então, se vocês repararem, esse croma de fundo dela, ele tá lisinho, você vê que ele tá com verde homogêneo, e ele tá com luz nele também, tem iluminação nele, apesar da gente estar rodando durante o dia, também tem uma compensação de luz do diretor de fotografia para a coisa ficar homogênea, porque também o que me interessa não é o que eu tô vendo, né, tipo a olho nu. O que me interessa é o que ele tá vendo lá, e normalmente eu dou sempre uma olhadinha para ele me mostrar, e ele me mostrar como é que tá a incidência de luz e coisa e tal. Agora, além disso tudo, você ainda tem que entender o seguinte, quando você faz uma supervisão de efeito, para que você... Qual é o efeito que vai ser feito para essa cena? O que você quer de objetivo? Por quê? Porque mecanicamente muita coisa pode ser resolvida lá no set, do chroma. Por exemplo, imagina que eu estou rodando um ator no chroma e que eu quero botar ele depois dentro de um carro virtual, um carro 3D. Então uma das coisas... E essa cena é uma cena noturna, ou seja, eu vou estar passando com o carro numa rua, eu tenho a iluminação da rua, a rua é real ou é virtual, indiferente. Porque dependendo se for uma cena, uma rua real, aí eu preciso ver essa cena como é que tá, para saber se eu preciso botar ponto de tracking, coisa e tal. Se não, se for câmera travada, beleza. Mas vamos simplificar a nossa vida. Vamos imaginar que seja uma rua virtual e que eu vou botar um carro virtual 3D e que eu tô só botando o ator que é live action dentro desse carro. Uma das coisas que eu faria direto no set é eu pegaria 2 luzes, lâmpadas, lanternas, qualquer coisa, e fazia ela de vez em quando lupando no rosto dele. Para quê? Para eu já pegar essa luz que é a luz dos postes da rua.
que depois eu sincronizo isso direitinho no meu modelo 3D, igualando com o cara para ser o quê? Quando ele está passando com o carro, dá mais realidade. Eu tenho luz refletindo nele também. Dá para fazer isso depois na pós? Dá um pouco mais de trabalho, porque você vai ter que fazer uma máscara no rosto dele, um objeto, você vai ter que criar um objeto no rosto dele para a minha luz virtual detectar aquele objeto e passar no rosto. Aí só quem já conhece um pouco mais da bagaça que vai saber fazer. A galera mais nova, que não tem muita experiência, vai bater cabeça para poder realizar isso. Isso dá muito mais realismo à cena. Você vai ter uma mistura de muito realismo, apesar daquele ambiente ser virtual, mas você vai falar, cara, tá encaixada, a coisa tá montada. E quando isso não acontece no set, você sabe o que você precisa para rodar, mas aí o diretor, às vezes por inexperiência, por falta de conhecimento, ele simplesmente não está fazendo. Então, por exemplo, eu vi uma cena outro dia que o chroma simplesmente não está iluminado. E aí eu até conversei com o rapaz do 3D, o cara do efeito, o profissional que estava responsável por isso. Eu falei, cara, mas você rodou sem luz. Ah, Sérgio, não tinha luz. Mas por que você não falou pro cara que você precisava do chroma iluminado? Aí ele falou, fiquei meio receoso, que eu ainda não tenho experiência, coisa e tal. Gente, olha só. Experiência é uma coisa que realmente a gente adquire com o tempo. Concordo totalmente. Agora, o seguinte, se você não tem coragem de virar pro diretor e falar assim, diretor, não vai funcionar. Vai dar problema, vai ficar ruim, não vai ficar legal o resultado. Já avisa no set para ele saber, porque o que acontece? Na cabeça do diretor, ele tá rodando aquilo ali certo. Ele abriu um pano verde e foda-se. Só que não. E se você, que é o cara responsável pela parte de pós e efeito, não gritar, vai estourar no teu colo no final, porque o resultado não vai ficar tão bom, o diretor vai ficar puto contigo, vai falar que teu trabalho tá uma merda, e você não gritou lá no set. Porque se você falar, diretor, mas não tinha luz, e aí o diretor vai falar, mas você não falou nada. Então, nesses momentos, deixa muito claro no set, o ideal é fazer isso da pré-produção, né? Mas chegar no set e falar assim, diretor, eu preciso de luz, não dá pra rodar assim, entendeu? Você tem que deixar claro, porque é teu nome que tá na jogada. Então, galera, eu fui mostrando um pouco algumas imagens aí, algumas coisas que eu tenho, quer dizer, desse set que eu tava, essas referências que eu busquei para vocês entenderem. O chroma, mesmo sendo dentro de casa, pelo menos 2 cabecinhas de luz. Ah, eu só tenho uma. Tenta fazer com uma. Mas, tipo, se você tá botando um objeto, uma pessoa na frente, você precisa ter uma luz para essa pessoa e uma luz pro chroma, sempre separadas. E tenta nunca deixe o chroma com alguma bola de luz, sabe, uma coisa muito... Ele tem que estar sempre homogêneo, o mais homogêneo possível para facilitar a tua vida na pós-produção e o teu recorte ficar legal. Falei para burro porque tecnicamente é um tema realmente mais complexo. Quem quiser conversar comigo para trocar mais ideias sobre isso, pode até me acionar lá pelo aplicativo TED, que eu falo para vocês sempre, que é aquele esqueminha baratinho, mais barato que uma pizza. Baixa o aplicativo, marca comigo uma hora lá, eu troco ideia, te oriento no que você vai rodar, inclusive se você vai rodar alguma coisa, ou se você quer tirar alguma dúvida técnica e tudo, pode ser por lá. Por aqui eu não garanto, e mesmo que eu fale por aqui, eu não vou nunca ser tão profundo do que quando conversando com você direto. E se quiser saber da minha mentoria, aí é outro esquema, me manda mensagem, a gente vai marcar um papo, trocar uma ideia, e eu te falo se eu posso te ajudar, como é que eu posso te ajudar e coisa e tal, e aí eu monto um pacote personalizado para você. E tá de bobeira nesse domingão de eleição, faz o seguinte, dá aquele pulinho lá no canal Ponte Aérea, botamos no ar lá no YouTube, nós botamos no ar ontem, nosso amigo William Moore, ilustrador, professor, um baita cara que fala de cinema, ele tem um monte de curso bacana, um perfil que eu recomendo muito vocês seguirem, para quem curte ilustração e temas do audiovisual em geral, cinema. Ele é um cara de escola Disney total, então ele fala muito sobre Disney. É um papo maravilhoso, tem um monte de polêmicas. A gente achou que ia ser cancelado nesse vídeo. Vale a pena vocês conferirem. Beleza? É isso. Vai lá acompanhar o canal Ponte Aérea no YouTube, vai ver o que eu e Prof. Paulo Eduardo estamos fazendo por lá. E quer falar comigo, me manda mensagem. Valeu!